Bom pessoal, tudo bom? Eu já fiz alguns vídeos aqui nesse canal sobre Gênesis, em 3 partes, mostrando que Gênesis foi adaptado de outros contos, como Epopeia de Gilgamesh, Mito de Adapa, Upinapishtim, etc. Mas eu vou retomar um pouquinho o tema aqui para trazer outras informações, porque hoje o Bruno me convidou para falar um pouco disso no grupo dele lá, que é um grupo que eu participo e eu gosto. E eu já tinha mencionado também por coincidência essa semana, naqueles vídeos pagos, só para quem está colaborando, sobre Ezequiel, que Ezequiel deixa claro isso daqui, ó, que o jardim do Éden era na terra. E não um jardim espiritual, como os crentes pensam, um mundo espiritual com anjos, essas coisas. Nada disso, era na terra mesmo. E aí eu queria mostrar um pouco para vocês, e vou pegar um trecho aqui de um artigo muito bom, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. E eu vou ler só um trecho aqui para vocês e mostrar aqui na Bíblia, e vou deixar isso aqui na tela final para quem quiser ver mais, para quem gosta de teologia, da onde que vem essa origem do jardim do Éden, que realmente era na terra, tá bom? Segundo está lá em Gênesis 2:10, Deus criou um jardim e pôs o homem para guardá-lo. A localização do jardim está descrito na Bíblia, que havia um rio que nascia no Éden e que irrigava o jardim, e se dividia em 4 partes: Tigre, Eufrates, Pison e Guion. O Tigre e Eufrates todo mundo sabe onde é, tá até hoje aqui na Mesopotâmia, são 2 rios grandes, ó, Tigre e Eufrates. Ele deságua aqui onde atualmente é o Iraque, no Golfo Pérsico, tá bom? Já os rios Pison e Guion ainda não foram descobertos, e caso existisse na época, provavelmente, teriam seus cursos d'água alterados, pois de tempos em tempos mudam-se rapidamente as trajetórias dos rios, tá bom? No século 3 a.C., os judeus gregos, os helenistas, eles elaboraram a Bíblia grega, que é a Septuaginta. E Gênesis é uma palavra grega que significa começo, em hebraico é Bereshit, lá o primeiro livro da Bíblia. E a palavra jardim no hebraico é Gan. E essa mesma palavra no grego significa paradeisos, ou paraíso, que é como a gente traduz em português, um paraíso. Mas significa literalmente jardim, tá? É o equivalente. E já o nome Éden, ele não é de origem hebraica, ele é de origem sumeriana. Então quando a Bíblia hebraica traz lá Gan Eden, na verdade é Gan é hebraico, que é jardim, mas o Éden não é de uma origem hebraica, tá bom? Aqui, ó, tanto que vocês podem ver aqui, ó, no aparato crítico, ó, que Éden, ó, ela é de uma origem desconhecida, porque ela não é de origem hebraica. Aqui, ó, Éden, em hebraico, tá bom? Já o Gan é Gan Eden. Gan é de origem hebraica, que é jardim. E essa aí, palavra Éden é de origem sumeriana. Então a própria Bíblia já demonstra que a origem daquele relato é uma adaptação de um conto sumeriano. E a sua etimologia da palavra vem de Edim ou Edinu, que significa campo ou planície. Exatamente isso daqui, ó. Uma planície fértil ali na Suméria, ó. Éden, a palavra de origem sumeriana, e entre o Tigre e o Eufrates, que eram 2 grandes rios, era uma planície, isto é, uma região baixa, fértil, porque os rios inundavam e fertilizavam a terra. É isso que significa Éden. A palavra Edino assemelha-se com Erido, justamente a cidade que o Adapa vivia. Eu já fiz um vídeo sobre o mito de Adapa, tá, em Gênesis. Essa cidade se localizava numa planície aluvial, ou seja, que tinha inundações de água. Sabendo as origens das palavras jardim e Éden, podemos concluir que seu significado é um paraíso de planície, exatamente ali na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates. Para os romanos, os locais em que os mortos iam era uma espécie de paraíso, chamado de Campus Elísio. O campo pode ser associado também a uma planície. E Enkidu, lá da Epopeia de Gilgamesh, que era o amigo do rei Gilgamesh, aquele rei que era justamente daqui, ó, da Mesopotâmia, ele era chamado de Pantera da Planície, porque ali era uma planície fértil. E finalmente o Clifford, que é um teólogo e pesquisador, e alguns outros pesquisadores comparam Enkidu, lá da Epopeia de Gilgamesh, que é um personagem mitológico, e a mulher que ele teve relação, Shamhat, como sendo a inspiração para a criação de Adão, que é Adão em hebraico, e Eva, que é Havá, ou seja, o homem, a humanidade e a vida. E na Bíblia nós temos prova de que Éden era realmente uma região, uma cidade, não um lugar, que nem aqui em Ezequiel 27, ó. Ele fala, ó, Arã, Cana e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quimalde, negociavam contigo. Então aqui ele já demonstra que era uma cidade, não um lugar espiritual, não um céu espiritual. Porque o rei aqui, o rei de Tiro, ele negociava com essa cidade, assim como ele negociava com Arã e Cane e Sabá e um monte de outras cidades. Então o próprio profeta Ezequiel demonstra que tinha uma cidade, uma região chamada Éden, na terra, que o rei negociava. Aqui quando ele faz o oráculo contra o rei de Tiro e o faraó do Egito, ó, no capítulo 28, ó, diz ao príncipe de Tiro. No capítulo 31, diz ao faraó de Egito. Ele diz que os dois estavam no Éden, ó.
No capítulo 28 ele fala: estiveste no Éden, jardim de Deus. No capítulo 31 ele fala que as árvores do Éden tinham inveja do faraó do Egito. Por quê? Porque era um lugar, aqui, ó, era uma cidade, ali na Mesopotâmia, e não um mundo espiritual. Ah, Ronaldo, mas aí está dizendo jardim de Deus, amadinho. Só o jardim de Deus é lá no paraíso. Na verdade aqui é Gan Elohim. Elohim é plural. Aqui na verdade é deuses. Era comum naquela região, por ser fértil e poderosa na época do mundo antigo, o mundo antes do Império Egito, até se tornar um grande império, ali ser uma região fértil, por isso que era chamada de jardim, paradeisos, Gan, enfim, um jardim, porque era um paraíso fértil, e dedicado aos deuses, porque os mesopotâmios tinham muitos deuses, como Enlil, Enlil, Enkidu, eram os deuses mesopotâmios. Então essa região aqui, ó, era chamada Jardim dos Deuses, porque é aqui que surgiu esses deuses mesopotâmios, tá bom? Vocês podem ver na epopeia de Gilgamesh. Ou perguntem para a Bianca pode esclarecer. Segundo esse pesquisador russo, é difícil falar o nome dele, Krywakzek, imagino que é russo, né, pelo nome. Ele afirmou que Edim, que é o que dá origem à palavra Éden na Bíblia, seja um nome sumério que deriva de Gu-Edim, que significa borda da estepe. Ele afirma também que o Éden da Bíblia seria uma referência ao Gu-Edim, ou seja, o Gu-Edim virou o Gan-Eden. Gu-Edim, que era um lugar paradisíaco ali perto do Tigre e Eufrates, perto ali da borda, a borda que seria o Golfo Pérsico, tá? Ali no mapa onde é o Iraque, acabou virando na Bíblia Gan-Eden, Jardim dos Deuses, tá bom? Segundo consta, das cidades, que eram duas cidades importantes do mundo antigo, que era Lagash e Uma, que ficava a 30 km de distância uma da outra, elas tiveram guerra por 100 anos, apesar de outras fontes dizerem que foram 150 anos. Mas enfim, um século de guerra. E o motivo que essas duas cidades, Lagash e Uma, brigavam era o controle do Gu-Eidi, que era um lugar muito fértil, próspero, jardim dos deuses, então eles brigavam para ter o controle sobre esse Gu-Eidi, que depois na Bíblia virou Gan-Eden, descrita como uma região muito rica em recursos naturais. Segundo esse Krywakzek, ele fala que ali haviam pastagens para rebanhos e manadas, além de caça abundante para cultivar, javalis, cervos, gazelas, oriches, avestruz, jumentos selvagens, ou seja, era uma região muito fértil, propícia então para se fazer riqueza, para ter vida, comida, essas coisas. E tanto é verdade que a intenção dos autores da Bíblia era mostrar que isso aqui era na Terra, que a própria Bíblia fala algo parecido que esse pesquisador descobriu, no próprio Ezequiel aqui, ó. Ele fala que Israel, que foi desolada por causa de Nabucodonosor, que destruiu, levou os hebreus como cativos para a Babilônia, ele fala que em lugar de desolada, aos olhos das pessoas que passassem por Israel, eles iam ver uma terra fértil. E as pessoas diriam, ó, esta terra assolada, que foi lá destruída pelo Nabucodonosor, ficou como o jardim do Éden, ou seja, ela ia ficar fértil. Ela seria lavrada, aqui, ó, seria cultivada, plantada, ia ter comida, fertilidade. Então é basicamente isso que o autor está dizendo. Ou seja, ele ia ficar que nem a descrição aqui que o Isaac fala do Éden. Uma região fértil, próspera, rica em alimentos, pasto, cultivo e gado. Então vocês podem ver que o Ezequiel ele usa essa mesma comparação aqui, porque ele tinha, na época, ele tinha o conhecimento de que o Éden era literalmente uma região fértil na terra, na Mesopotâmia. Não um lugar espiritual como os crentes pensam hoje em dia. O controle desse território era de importante para as duas cidades, tanto a cidade ali de Uma quanto Lagash, tá? Com o objetivo de expandir os domínios, aumentando a criação de gado e a produção de cereais. O solo daquela região era extremamente fértil por causa dos rios Tigre e Eufrates que subiam e inundavam, né? Deixavam a terra irrigada. Quando o rei Lagash venceu Uma, parece o Numa aqui lá do grupo, encomendou-se a criação de algo que mostrasse toda a campanha militar, ou seja, para mostrar a vitória dele, que nem um arco do triunfo. Foi criada então uma estela, que nem os egípcios que tinham estela, a estela dos abutres, que é datada do início da terceira dinastia suméria, em torno de 2600 a 2350 a.C. Na maioria das mitologias, existe uma árvore associada à vida eterna ou à morte. No paraíso da Bíblia, Deus criou todo tipo de árvore de bons frutos para comer, tendo ali a árvore da vida. Deus colocou essa árvore no seu jardim, que o homem iria guardá-la. A mulher só aparece em Gênesis no capítulo 2. Resumindo, o jardim pertencia a Deus e não ao homem. Já no mito mesopotâmico de Gilgamesh, a árvore da vida está associada ao jardim dos deuses, no plural, que nem eu falei aqui, ó. Eles estavam no jardim dos deuses e não o jardim de Deus, como as Bíblias traduzem. E ela é guardada por uma mulher, ao contrário da Bíblia, onde a mulher só aparece no segundo capítulo. Perante Gilgamesh se estendiam agora os esplêndidos jardim dos deuses. Então aquela região era uma região fértil,
conhecida como o Jardim dos Deuses. Por isso que o rei de Tiro estava lá, o faraó do Egito estava lá, etc. Os frutos eram como rubim, pendiam magníficos cachos de uva. Uma outra árvore era coberta de lápis lazuli. Gilgamesh foi orientado a, pronto, aqui está corrompido, procurar Sidur e Sabito, a sábia senhora da montanha celeste. Ela está sentada sob um trono no Jardim dos Deuses, junto ao oceano e a custódia, a árvore da vida. Tá bom, pessoal? Então, como vocês podem ver, o Jardim dos Deuses, o Éden da Bíblia, era na Terra. Tá? O próprio Ezequiel deixa claro isso várias vezes, em várias passagens mostrando isso. Já o Jardim do Éden lá do Gênesis é só uma alegoria adaptada disso daqui, ó, de um mito que já havia aqui nessa região. Por isso que o Jardim do Éden lá de Adão e Eva é entre o Tigre e o Eufrates, tem uma árvore da vida, tem uma serpente falante, que a serpente era cultuada aqui nessa região, então a intenção do autor era demonizar, né, o culto à serpente, combatê-lo. Eu até mostrei naquele vídeo que até o faraó do Egito usava uma serpente, né, na cabeça, né, que a serpente era muito cultuada no mundo antigo, etc, etc, etc. Então, basicamente isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse esboço aqui, ó, que é muito mais completo, tá? Para quem quiser ler e gosta de teologia, ó. Ele fala sobre o mito de Ada, a Gênesis, toda a correlação entre esses mitos e a Bíblia, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês verem. E só para finalizar, dois avisos rapidinho. Primeiro é sobre as lives, tá? Final de semana eu tenho feito lives aqui no canal, tá? Eu só não posso precisar um horário, mas eu faço meio no repente. Mas final de semana geralmente eu faço live, tá bom? E o vídeo lá que eu pedi para as pessoas curtirem não é meu, tá? É do vídeo do Drake. Tem muita gente até me elogiando às vezes pela edição. Eu falo, não, a edição não é minha, é dele. Eu só fui convidado a participar. E quem não entende inglês, pessoal, ou não souber configurar a legenda, não precisa nem assistir tudo. Eu só pedi que assistisse uns 30 segundinhos por causa do algoritmo do YouTube. Que quanto mais atividade tem o vídeo, mais o YouTube ajuda a aumentar o alcance do vídeo, o alcance viral. É só assistir uns 30 segundinhos e dar um like, não custa nada, tá? Eu vou deixar aqui na tela final desse vídeo aqui também, tá? Quem não foi lá ainda, vai lá, assiste só uns 30 segundinhos, vai tomar um café enquanto deixa o vídeo rodando, dá um like e pronto, já vai estar ajudando, tá bom? Obrigado aí, paz a todos.